No último domingo, o Brasil se vestiu de preto para provar que a maioria exige honestidade e que está pronta para ir às ruas garantir seus direitos. Agora chegou a hora de resgatar as cores da nossa bandeira. O verde e amarelo são nossos, o azul e branco são nossos. Basta de corrupção e de impunidade. Todo apoio à CPI. Em ato público pela ética na política, dia 25 de agosto, terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, no Vale do Anhangabaú. Com as denúncias de Pedro Collor, a CPI era, na verdade, uma realidade. Mas não foi fácil. No primeiro momento, os partidos do governo praticamente colocaram que, se fosse instalada a CPI, haveria uma crise institucional no país. Os partidos de oposição, com exceção do PCdoB e do PST, assumiram imediatamente a CPI. Logo em seguida, o governador Miguel Arraes trouxe o PSB para a CPI. E foi só quando se transformou numa pressão da opinião pública, quando a imprensa assumiu uma série de denúncias, que todos os partidos de oposição assumiram essa CPI. E o governo apoiou a contragosto, pensando que ela ia acabar, que não ia dar em nada, que só ficaria no Paulo César Farias, que duraria apenas 45 dias, mas a realidade foi outra. O país é outro, porque a opinião pública, a imprensa de forma independente e autônoma, as denúncias e a nossa atuação da oposição fez com que essa CPI mudasse a história do Brasil. É da maior importância que o povo de São Paulo, o povo brasileiro, se manifeste nestes dias todos, como nesta terça-feira, no Vale do Anhangabaú, às 17 horas, dizendo de como na política é preciso ter ética, é preciso que haja procedimentos claros, transparentes, tanto ao nível do governo federal, quanto do governo estadual, quanto, em especial agora que estamos disputando a prefeitura aqui na cidade de São Paulo, que haja também a ética na vida política da capital de São Paulo. É preciso que nós tenhamos os princípios da honestidade, da integridade, da transparência total na hora de se decidir o que é que vai ser feito com o dinheiro seu, com o dinheiro do povo. É preciso que nunca sejam escondidas as informações sobre o que é que está se fazendo. É preciso que haja sempre a maneira mais democrática, mais aberta de você estar participando, junto com os vereadores, junto com o prefeito, do que é que precisa ser feito em primeiro lugar. Sempre condenando toda forma de tráfico de influência que possa beneficiar a qualquer grupo privado em particular, antes do que o interesse maior da população. No último domingo, o Brasil... Os fatos notoriamente conhecidos formaram o seu juízo, formaram a sua consciência e, acima de tudo, colocaram a sua consciência e seu juízo no seu voto aqui declarado. Citaria o nobre deputado José Múcio, que participou ativamente das comissões como representante do PFL. Citaria o deputado Aécio Borba, do PDS, que aqui já se pronunciou. Citaria o senador Valmir Campelo, do PTB, que durante todo o transcurso da CPI sentava-se na primeira fileira e acompanhava todos os depoimentos com atenção e com firmeza. Citaria o senador Raimundo Lira, que também aqui se manifestou. Esses todos, senhor presidente, são votos que engrossam o apoio ao relatório final. São votos de homens que acompanharam o trabalho da CPI do início ao fim e se convenceram, senhor presidente, se convenceram pelos fatos de que não poderiam, nesse momento, negar o seu apoio ao relatório final. Aqueles que vêm aqui a esta tribuna propor o contrário, propor o voto contra, não se contrapõe em nenhum momento de maneira clara aos fatos aqui apurados e aqui apontados. Gostaríamos de ouvir, senhor presidente, fatos que desmentissem o relatório do nobre senador Amilando. Rio de Janeiro,
que deram o dinheiro ao Paulo César Faria. Quer dizer, eles querem tirar o Paulo César Faria, querem agravar a imagem do presidente e manter o caixa aberto, que é o caixa dos empresários. Quem sabe com que fim? Deputado, o senhor, quando proferiu o seu voto agora há pouco, o encaminhamento contra o relatório, o senhor fez já uma espécie de defesa do governo em relação ao impeachment, levantando uma tese jurídica. O senhor podia explicar isso melhor para a gente? Você repare o seguinte, não há lei que autorize o processo do presidente. Por isso a comissão mentiu o tempo todo sobre números, sobre pessoas, sobre valores, para provocar a comoção social e tentar que o presidente renuncie. Não há lei que tenha condições de processar o presidente. Nós lemos aqui ontem, deputado, um acórdão do Supremo Tribunal Federal que diz que, na ausência de legislação, que foi revogada em 61 e em 88, a Câmara, através dos seus órgãos, regulamentaria o processo de impeachment. Isso não é verdade? Como? A Câmara vai fazer por regimento interno? A Constituição diz o presidente, os crimes de responsabilidade para processar o presidente serão tipificados em lei especial. Lei é lei, regimento é regimento. E não tem lei. Deputado, o senhor concorda com a avaliação feita pela oposição de que a base de apoio do governo está diminuindo a cada dia? Nós já computamos essas defecções, mas ainda temos 209 votos. Agora, como é que o senhor espera que seja feita agora a votação do impeachment? Qual é a expectativa do senhor? Qual é a estratégia do governo a partir de agora? Em nome do país, em nome das instituições, que elas sejam o mais rápido possível. O país não pode mais continuar nessa expectativa, paralisado e às vésperas de um colapso. Tem que ser uma coisa séria e o mais rápido possível. Muito obrigado, deputado. Agora é com você aí, Milton. Bom, até agora todos os votos do PDT e do PDS, todos os parlamentares do PDT e do PDS que foram à tribuna e que votaram favorável ao relatório, colocaram com um voto com complementação. Todos eles querem incluir no relatório final os nomes do presidente da VASP, Wagner Canhedo, o nome do ex-governador de São Paulo, presidente do PMDB, Orestes Quércia, e também o nome dos corruptos ativos, aqueles que teriam pago ao empresário Paulo César Farias para conseguir favores junto ao governo. PDS e PDT têm quase que parecida a posição quando vão para a tribuna. Mas